gente não quer também todos os clientes, não quer vender para todo cliente. Tem cliente que realmente não é o nosso perfil, tem cliente que realmente não é o cliente pra gente, tem cliente que realmente você vai pressionar, vai fazer de um jeito ou de outro, esse cliente virar um problema para você. Então é melhor você deixar o cliente fluir, entendeu? Quando as pessoas começam a agarrar muito com isso e daquilo, isso é um sinal, você precisa identificar esse sinal. Porque isso daí pode ser que mais para frente, você forçando algum tipo de negociação de venda, isso vira uma dor de cabeça para você, você perde uma energia, você deixa de vender 4, 5 carros por conta de uma negociação que não era para ter sido feita, que era para você ter demitido o cliente. E aí, você já precisou demitir um cliente? Então, provavelmente, algumas vezes você vai precisar. Aconteceu uma situação aqui, a gente está fazendo follow-up, a Andressa estava com um cliente, estava negociando um determinado veículo, né? Esse veículo, ele tem um carro para dar na troca, né, Andressa, essa senhora? Ela iria dar esse carro na troca e queria dar uma entrada, a diferença era a entrada, e vai financiar. E aí conta pra gente qual que foi. A cliente veio na loja já uma vez, né? Então uma cliente que já veio na loja, conheceu a estrutura e tudo. A gente fez a avaliação do veículo dela, que inclusive ela não deixou nem o rapaz fazer a avaliação, ela pediu para que eu fizesse, conduzisse a avaliação. Ela ficou do lado o tempo todo, super desconfiada e tal. Fizemos a avaliação, precifiquei, montei a proposta e ela ficou de me retornar com uma proposta dela para fechamento. Ela fez essa proposta, a gente negociou com o consignante, conseguimos chegar próximo aí a proposta para ela fechar, mas aí gerou um obstáculo aí no meio do caminho. No meio do processo, né? Isso. O que ela não concordou no processo? Fazer o laudo do carro dela. Primeiramente, ela não queria passar nenhum tipo de documento, então a gente não conseguia fechar o negócio antes de fazer esse laudo. Então ela ficou desconfiada de passar a CNH, ela quis simular, ela tem a parte do financiamento, eu não sei se tem aprovação ou não. Ela não deixou a gente fazer a simulação, nem montar contrato, nada. E ela achou super fora da curva, a gente pediu um laudo cautelar do carro dela. Então, o que acontece é o seguinte, a gente entende até hoje a preocupação, muitas vezes, com a segurança, e o cliente nesse ponto, muitas vezes ele tem razão, tá? De estar tomando as devidas precauções para que não caia um golpe. Afinal, não é toda loja que trabalha correto, tem muita gente realmente no mercado, tem muito golpe, tem muita coisa, então isso é natural, né? Agora, quando a gente olha para o lado do carro dela, numa parte do processo, a gente foi cedendo, né, Andressa? A gente foi, não, beleza, você não quer mandar o documento, não tem problema. Porque quando o cliente vai financiar, a gente precisa dos dados para poder ver a viabilidade de aprovação do crédito ou não. Então, se ela não fornecer os dados, a gente não tem como saber se a negociação vai dar andamento ou não. E tem outras duas negociações acontecendo ao mesmo tempo. Pode continuar gravando normal. Tem outras duas negociações acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, o cliente, ele não é obrigado a passar os dados a ninguém. Na realidade, ninguém é obrigado a nada nessa vida, né? Essa é a grande verdade, que ninguém é obrigado a nada. Só que assim, beleza, o que a gente tentou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o laudo do carro, que é outra parte do processo, vamos por outro lado então, porque o carro também, se ele tiver algum apontamento, ou se ele não for aprovado o laudo, nem adianta a gente passar financiamento, porque a gente não pega o carro com um laudo se não for aprovado. E aí, neste ponto, o cliente alega que na concessionária que ela estava fechando, que eles não pedem laudo, que eles não precisam de laudo, que eles confiam nela. A questão aqui não é confiar no cliente. O cliente, muitas vezes a gente não sabe se o carro é o único dono, se é o segundo dono. Ela comprou, é segundo dono, ela não sabe o que aconteceu. Exatamente. Então olha o ponto. O carro não é o único dono. Então, se ela, quando comprou, não exigiu, com toda essa cautela que ela tem agora, então provavelmente pode ser que ela tenha algum trauma, alguma negociação que ela aconteceu aí. E aí tá tudo bem, se o cliente não se sentir confortável e tudo, tá tudo bem, entendeu? A gente também não quer gerar um desconforto para o cliente e tudo, mas não tem como, é humanamente impossível e empresarialmente impossível a empresa adaptar a todo tipo de cliente. Não tem condição de fazer isso, a possibilidade é zero. Então, a empresa existe um processo, existem as regras dela. Se o cliente concordar e ficar confortável, tá tudo bem, nós vamos buscar a melhor negociação, tanto para ela quanto para a gente. Mas se não concordar também, tá tudo bem, nós vamos continuar aqui à disposição. Se algum dia ela quiser nos dar um voto de confiança, nós estaremos aqui. E vida que segue, tomara que ela encontre uma boa negociação, que ela consiga fazer um negócio que ela se sinta satisfeita e que ela não corra o mínimo de risco possível. Mas hoje, do jeito que o mercado está, dificilmente alguém vai pegar o carro dela sem um laudo cautelar. Dificilmente alguém vai conseguir aprovar o crédito dela se não tiver acesso aos dados. E no final das contas, Andressa, na realidade ela ficou com raiva, né, da gente. Sim, como é que foi? Na verdade ela falou, eu entendo, mas não concordo. Eu falei, então tá tudo bem. Isso. Tá confortável para ambos. Eu não Sim. quero só vender o carro, eu quero te vender outras vezes, quero que você me indique. Então tá tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Se a senhora se sentir confortável mais para frente, tem meu contato, me procura. Exatamente. E é isso, ponto. E aí a gente está à disposição do cliente. Então, só para ilustrar alguns tipos de negociação que acontece aqui no nosso dia a dia e que não é toda negociação realmente que a gente vai conseguir fazer, que a gente vai conseguir vender. E a gente não quer também todos os clientes, não quer vender para todo cliente. Tem cliente que realmente não é o nosso perfil, tem cliente que realmente não é o cliente para a gente, tem cliente que realmente você vai pressionar, vai fazer de um jeito ou de outro, esse cliente virar um problema para você. Então é melhor você deixar o cliente fluir, entendeu? Quando as pessoas começam a agarrar muito com isso e daquilo, isso é um sinal, você precisa identificar esse sinal.
Porque isso daí pode ser que mais pra frente, você forçando algum tipo de negociação de venda, isso vira uma dor de cabeça para você, você perde uma energia, você deixa de vender 4, 5 carros por conta de uma negociação que não era para ter sido feita, que era para você ter demitido o cliente.